Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso sarau poético, intitulado como Nem Uma a Menos, Vozes contra o Feminicídio. Este sarau foi organizado pelo nosso grupo, formado por mim, Kaline, também por Ingrid, Juliana, Natália e Isabela, como atividade da Unidade Curricular de Extensão do curso de Letras e Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O sarau, ele é um encontro cultural em que a arte se torna um espaço de expressão, reflexão e diálogo. Tradicionalmente, os saraus reúnem diferentes manifestações artísticas, como poesia, música, literatura e performance, permitindo que todos os participantes compartilhem sentimentos, ideias e experiências por meio da linguagem artística. Mais do que um momento de apresentação, o sarau também é um espaço de encontro entre a arte e a sociedade, em que temas importantes podem ser discutidos por meio da literatura e da cultura. O tema escolhido pelo nosso grupo foi o feminicídio, uma das formas mais graves de violência contra a mulher. Escolhemos abordar esse tema especialmente neste período, pois estamos no mês de março, onde celebramos o Dia Internacional da Mulher, uma data que representa a luta histórica das mulheres por direito, respeito e igualdade. No entanto, além de celebrar conquistas, também é importante refletir sobre as violências que ainda atingem muitas mulheres em nossa sociedade. O feminicídio, ele representa o assassinato de mulheres motivado pela violência de gênero e muitas vezes é o resultado de um ciclo de violência doméstica que começa de forma silenciosa dentro do próprio lar. Por meio deste sarau, buscamos utilizar a poesia, a música e a literatura como instrumento de conscientização e reflexão sobre essa realidade. Esperamos que este momento artístico possa contribuir para ampliar o diálogo sobre a importância do respeito, da dignidade e da proteção devida das mulheres. Para iniciar o nosso sarau, convidamos a integrante Ingrid, que fará uma reflexão a partir da música Amor que Dói, interpretada por Simone Simaria. Por muito tempo eu fiquei calada, mesmo vivendo tanta coisa errada. Um pesadelo que não tinha fim, sempre era assim. E essa rosa agora não adianta nada. Mais uma vez sua desculpa não apaga as marcas dessa dor que você deixou. E a gente não se olha mais do jeito que se olhava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, não é amor, não, 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 não. E a gente não se ama mais do jeito que se amava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, que cala a voz, não. Um grito que todas nós mulheres, infelizmente, não deveríamos estar gritando porque a gente se relaciona, a gente se casa com alguém que a gente acha que vai viver feliz, que nunca vamos passar por aquilo. Infelizmente, de onde a gente menos espera é de onde vêm as pancadas. O sofrimento, o choro, a angústia, a mágoa. A gente vive num mundo onde vivemos com alguém, porém vivemos só, sofrendo e ao mesmo tempo sendo apontada. Muitas das vezes eu entendo que não gritamos por socorro não é por falta de ajuda, de coragem, é por questão de apontamentos que a sociedade, que os nossos familiares, que infelizmente quem está perto da gente critica a gente. E isso não é questão de não querer gritar, mas sim falta de ajuda. E é importante lembrar que esta reflexão não se limita apenas ao mês de março.
mas sim todos os outros 11 meses que temos no ano. A luta contra o feminicídio e todas as formas de violência contra a mulher deve ser lembrada e praticada aos 12 meses, como eu falei, né? A cada dia a nossa voz precisa ser escutada, ser clara e ser firme. Aqui podemos relacionar com tópicos de ortografia, a forma como nos expressamos, seja na escrita ou na fala. É também uma ferramenta de resistência. Palavras bem construídas, falas bem faladas, mas infelizmente falta de escuta, de ajuda. A norma culta da língua não é apenas formalidade acadêmica, é uma arma para dar visibilidade a quem sofre e para que nossas mensagens de alerta sejam ouvidas. Portanto, esta música e este sarau nos inspirem, que nossas vozes não se calem, que nossas palavras tenham força e que juntas possamos gritar, se ajudar. Como se diz o nosso tema, nem a menos todos os dias do ano. Obrigada. Olá, meu nome é Isabela e vamos dar continuidade ao nosso sarau poético, né? Que fala sobre um tema muito importante em que nós estamos vivendo agora, né? Que é sobre o feminicídio, né? E a literatura, ela traz uma reflexão, nós vamos trazer uma reflexão sobre esse tema através da literatura, né? Nesse sarau poético, né? E é algo que vai além do simples encontro literário. Esse sarau é um espaço de escuta, de sensibilidade, principalmente de reflexão. E a literatura tem essa capacidade de tocar o nosso coração e de nos fazer olhar com mais atenção para a realidade que muitas das vezes passa desapercebida no nosso dia a dia. Né? Quando nós lemos um poema, um conto ou qualquer texto literário, nós não estamos apenas lendo palavras, estamos entrando em contato com sentimentos, histórias e experiências humanas. E a literatura, ela nos permite sentir a dor do outro, compreender silêncios e perceber injustiças que muitas vezes são ignoradas pela sociedade. E hoje a nossa reflexão passa por um tema muito sério e extremamente necessário, que é o feminicídio. Cada vez que uma mulher ela perde a vida ou é agredida por causa da violência, não é apenas uma estatística que aumenta, é uma história interrompida, uma família marcada pela dor, sonhos que deixam de existir. E por isso que nós escolhemos esse tema para o nosso sarau, que é um ato de consciência e de humanidade. E a literatura ela nos ajuda a dar voz às mulheres, a lembrar que suas histórias importam e que suas vidas têm valor e que o respeito precisa ser a base de qualquer relação. Que cada poema lido aqui hoje seja mais do que palavras bonitas, que seja um convite à reflexão, ao respeito e à empatia. Que possamos sair daqui não apenas emocionados pela força da literatura, mas também pela consciência e da importância de construir uma sociedade onde nenhuma mulher tenha sua vida tirada pela violência. Que a literatura continue sendo esse espaço de encontro, de voz e de transformação, né? Então, a leitura literária e reflexão sobre o feminicídio é um momento de sensibilidade, de escuta e reflexão. E a literatura tem o poder de nos tocar e fazer refletir. O sarau é um encontro entre arte, emoção e diálogo. E hoje refletimos justamente isso daí, né? Sobre a violência contra a mulher.
aqui eu trouxe um pequeno tópico, né, que fala sobre a literatura como voz, né, que a literatura ela pode dar voz às mulheres, despertar a empatia, a sensibilidade, transformar silêncio em reflexão, e que cada palavra lida aqui nos faça pensar e que possamos construir uma sociedade com mais respeito. E é aí quando a literatura também transforma realidades. E para finalizar, né, eu trouxe uma pequena reflexão aqui, né, de um pequeno trecho literário onde nós pesquisamos. Eu achei bem interessante trazer e abordar nesse sarau, que diz assim: que não se cale a voz das mulheres, que suas histórias não sejam esquecidas e que cada silêncio quebrado seja um passo para que nenhuma vida seja interrompida pela violência, né? Então, esse mês, né, dia 8 de março, foi o Dia das Mulheres, né? E que nós mulheres que somos independentes, buscamos cada dia algo melhor, porque hoje em dia, na realidade, a mulher ela tem conquistado o seu espaço, né? E que nós somos mulheres guerreiras, que temos capacidade de crescer assim como qualquer um tem, né? E que nós a cada dia temos sido destaques, né? E aqui eu agradeço, né, a oportunidade de falar sobre esse tema, né, que vem causando, né, repercussão e muita revolta, né, que todos nós temos direitos iguais, né, e agora a nossa próxima colega, ela vai dar continuidade ao nosso sarau. Me chamo Natália Neves e eu vou ler 3 poemas que falam sobre feminicídio. O primeiro é O Cravo e a Rosa, de Simeão Mendes. O cravo brigou com a rosa tem sido frequentemente nas últimas semanas. A rosa, bem vermelha, maquia entre lágrimas seus hematomas. O cravo, embriagado, desconta o descontentamento da falta do trabalho, do isolamento, na rosa amargurada, que ainda sonha em ser amada. O cravo, quando não bate, presenteia, dá flores, se desculpa e diz que não faz por mal. Mas o cravo, quando se enfurece, pratica todo tipo de violência, física, psicológica, verbal e sexual. A rosa sonha em sair de casa, voltar a estudar e trabalhar, mas o cravo tem um enorme domínio sobre ela. E toda tarde, entre as grades da janela, a rosa se põe a chorar. O segundo poema, Mulher Negra, de Conceição Evaristo. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E ainda que a bala atravessasse nossos corpos cansados, nossos nomes continuam ecoando na memória do mundo. Somos sementes lançadas na terra, somos ventre, somos voz. Não nos calarão. E o terceiro, Poema para uma Mulher Morta, de Elisa Lucinda. Mataram a mulher como quem apaga a vela num quarto escuro, mas não sabiam que o escuro também aprende a guardar a chama. Cada mulher caída acende 1000 outras, e o silêncio que deixaram vira grito na boca das que ficaram. Desses 3 poemas, o primeiro, conseguimos compreender como começa ou como acontece muitos casos de violência contra a mulher. A maioria das vezes não vai começar com a morte ou já provocando hematomas físicos, mas inicia-se muitas vezes com os hematomas emocionais, os hematomas psicológicos, aqueles que são invisíveis para a sociedade. Mas a mulher que está convivendo com o agressor, com o homem que agride ela muitas vezes verbalmente, que faz pressão psicológica, ela sabe exatamente o que está vivendo. Esses 3 poemas retratam a visão da mulher que reconhece que aquilo é uma agressão e que aquilo lhe está fazendo mal, mas também da mulher que sofre ali calada porque não tem voz, não vê possibilidades de sair daquela situação. Nós sabemos que esse problema é um problema sério e muito antigo. Não é de hoje que os homens tratam a mulher como um objeto, não é de hoje que os homens eles acham que podem fazer tudo o que querem com a mulher, que ela não tem voz, que ela não tem direito. Existem coisas e práticas que ainda estão muito enraizadas nas pessoas, nas famílias, na sociedade, inclusive de ensinarmos desde muito cedo aos meninos que eles podem fazer o que querem, enquanto as meninas não podem, enquanto as meninas têm que abaixar a cabeça,
que tem que aceitar. Muitas vezes a gente ensina até quando somos pais, ensinamos aos nossos filhos que como pais nós temos o direito de espancar, de violentar. Isso é uma prática, pelo menos no Brasil, muito conhecida e muitas vezes muito aceita pela sociedade, de que os pais podem fazer o que querem com os filhos, inclusive ser violentos. Então a criança, seja ela homem ou mulher, que cresce, né, com essa cultura, com essas práticas de que ela pode receber pancada, ela pode receber todo tipo de agressão desde muito cedo, ela cresce sendo uma jovem, depois uma adulta, achando que qualquer pessoa pode machucá-la, por mais que ela saiba que é errado, mas devido ter sido algo tão constante que é comum para ela só mais um bater, só mais um agredir, só mais um xingar, só mais uma chantagem. E já o menino, por sua vez, ele cresce sendo um rapaz, um adulto, né, um homem que acha que tudo pode, que a mulher tem que servi-lo, que tanto faz a forma que ele vai tratar, que ele é assim, que é da natureza do homem ser explosivo, ser violento. E nós sabemos que isso é uma cultura que vem das famílias, a sociedade também enfatiza isso por meio de filmes pornográficos, músicas pornográficas e várias outras situações que colocam a mulher como um objeto, o homem como o centro e que ele pode fazer tudo com quem ele quiser. Eu acredito fortemente que o conhecimento liberta e quando a mulher ela conhece isso desde muito cedo, ainda quando criança, quando jovem, quando ela tem esse apoio da sua família, de saber, de ela reconhecer o seu valor, de saber que ela não merece receber isso. E ela também não ter esse exemplo em casa, recebendo agressões. Quando ela consegue ser ensinada desde cedo, com palavras assim, firmes, mas não com agressões, ela vai levar para a sua vida adulta e ela vai conseguir colocar limites, porque já muito cedo os limites dela foram respeitados. Ela vai com mais força para o mundo para estabelecer esses limites. Da mesma forma, os meninos também vão para a vida adulta sabendo que ele precisa respeitar, porque ele já viu seu pai, ele já viu pessoas da sua família que respeitam as mulheres, não só falando, porque muitas vezes os pais eles falam, você precisa respeitar, mas na prática mesmo eles não mostram isso para os seus filhos, como é que ele respeita a mãe, como ele trata a mãe do seu filho, não dá esse exemplo visual do dia a dia, da forma que tem que ser, da forma que as pessoas merecem ser tratadas, que é com respeito. Olá, meu nome é Juliana, dando continuidade ao nosso sarau poético. Hoje, neste sarau, falamos de vozes, vozes que declamam, que cantam e que resistem. Mas também lembramos das vezes que foram silenciadas pela violência. Mulheres que tinham sonhos, mulheres que tinham planos, mulheres que tinham uma vida inteira pela frente. O feminicídio não tira apenas uma vida, ele interrompe histórias, destrói famílias e deixa marcas profundas na sociedade. Por isso hoje, nossa voz também é memória, é denúncia e é resistência. Que nossa voz represente também aquelas que não podem falar, porque toda mulher merece viver com respeito, dignidade e liberdade. Nenhuma a menos. Nenhuma vida pode ser perdida para a violência, nenhuma menos. Algumas vozes ecoam pelo mundo, outras foram silenciadas pela violência. Olá, pessoal! Então é isso. Chegamos ao final do nosso sarau poético. Nem uma a menos. Vozes contra o feminicídio. Ao longo desta apresentação, buscamos utilizar a poesia, a música e a literatura como formas de expressão e também como instrumentos de reflexão sobre uma realidade que ainda precisa ser enfrentada pela sociedade, a violência contra a mulher. O feminicídio não é apenas um número nas estatísticas,
Por trás de cada caso existe uma história interrompida, sonhos que não puderam ser realizados e famílias marcadas pela dor. Por isso, discutir este tema é fundamental para que possamos construir uma sociedade mais consciente, mais justa e mais comprometida com respeito à vida das mulheres. Esperamos que este sarau tenha contribuído para despertar reflexões sobre a importância da empatia, do respeito e da valorização da dignidade feminina. Que possamos lembrar sempre que nenhuma forma de violência deve ser naturalizada ou silenciada. Agradecemos a todos que acompanharam este momento artístico e reflexivo e deixamos uma mensagem final, que cada voz levantada contra a violência possa ajudar a proteger vidas e fortalecer a luta por um mundo onde todas as mulheres possam viver com segurança, respeito e liberdade. Nenhuma a menos. Muito obrigada.